Em nome de Jesus. A gente já está chegando ao final, mas eu creio que ainda tem muito de Deus a ser derramado para a vida de cada um. Vocês ainda viverão muito pouco nesse dia do que Deus tem para fazer sobre a vida de vocês. Do que Ele tem para derramar. É muito forte. Não tem como explicar, mas é muito forte o que Ele vai fazer através da vida de vocês. Se vocês permanecerem queimando, não esperem por eventos, não esperem por momentos específicos para queimar, mas aprendam a queimar em todos os momentos, em todas as estações. Nós somos seasons, nós somos chamados para sobreviver em todas as estações, para permanecer queimando em todas as estações. Nós somos as estações. Então, nós sobreviveremos a tudo isso. E não apenas sozinhos, mas em família. Tanto que as artes feitas lá fora foram organizadas pela galera da liderança. E aí a gente sabia, com certeza absoluta, o que iria fazer de um lado, mas do outro lado ainda estava, meu Deus, o que a gente faz? O que a gente vai escrever? E aí colocamos uma família que ama você. Por quê? Porque de um lado nós somos as estações e do outro lado nós vivemos isso em família. Amém? E falando um pouco do intenso do ano passado, assim, eu acho que na época eu não tinha tantos discípulos assim, e a minha participação no intenso foi só uma ministração, no qual eu orei por 5 minutos e vazei. Porque eu era muito tímida e, enfim, não gostava muito de falar em público. Mas hoje, graças a Deus, assim, nesse 1 ano que Deus trabalhou e que Deus fez muita coisa, na verdade, eu estou podendo viver isso hoje com mais discípulos, perdendo os meus medos e vivendo aquilo que todos os dias Deus traz a convicção no meu coração de que é o caminho certo. É o caminho que Ele tem para mim. Eu acredito que isso deve estar sendo fortalecido no coração de vocês também. Enfim, falando um pouco do intenso do ano passado, o tema foi o zelo nos consumirá, né? O Arthur até comentou. Sendo que uma das coisas que eu entendi é que quando uma palavra profética é liberada, ela não acontece de uma maneira 100% espontânea. Pelo contrário, ela precisa que você decida a ser consumido pelo zelo. Ou seja, a palavra profética que nós estamos derramando esse ano é sobre sede, mas você precisa se permitir ser consumido pela sede. Ser sedento todos os dias, viver isso todos os dias. E quando eu entendi isso, uma chave foi virada na minha vida. E eu comecei a buscar em mim mesma. Assim, a buscar em Deus, na verdade. O zelo pela casa. Até que isso me consumisse. Mas eu queria ver a casa do meu pai limpa. Eu queria ver a casa do meu pai bonita. Eu queria ver a casa do meu pai transformada. E, para quem não sabe, eu faço faculdade de arquitetura. Então, isso já reforça mais ainda o meu desejo de ver isso daqui transformado, isso aqui renovado, isso aqui, a construção da igreja completa, o templo completo. Só que, da mesma forma, eu também tenho esse desejo na minha casa, de reformar o meu quarto, de fazer, enfim, de reformar todo o meu quarto. Mas uma coisa que eu coloquei no meu coração é que a reforma do meu quarto, ela só vai começar assim, quando a casa do meu pai, ela estiver encaminhada, sabe? Quando algo aqui já estiver sendo construído. Então, eu tenho buscado isso, assim. Essa semana eu falei, gente, eu vou colocar essa ideia de pintar as paredes para frente. E eu fui pesquisando, fui indo atrás, e até que isso me consuma. Mas eu quero fazer, eu quero ver a casa do meu pai bonita. Uma das coisas que eu mais gosto é a arte, assim. Então, eu fui atrás e eu queria isso na casa. E, na verdade, aí é algo que nós já sonhávamos, assim, como liderança, há muito tempo. E eu não quero chegar no novo intenso, assim, num novo ano de intenso, sem ter, de fato, vivido com o meu 100% o tema do ano passado. Dado o meu melhor na palavra profética que foi derramada no ano passado.
Então eu fui atrás, corri, liguei, falei, mandei mensagem para um monte de gente, até postei no meu Instagram, gente, alguém conhece alguém que faça esse tipo de arte, não sei o quê, e o pessoal foi recomendando. Até que a gente conseguiu fazer e vocês não têm noção da alegria que está no meu coração e dos projetos que surgiram a partir do momento que a gente colocou isso para frente. E entendam algo que uma das coisas que o Jessé comentou e que é muito verdade é que Satanás ele não vai buscar, tipo assim, não vai aparecer como um monstro de 7 cabeças para te desviar do propósito. Ele manda coisas básicas, assim, são coisas simples do seu dia a dia, da sua faculdade, do seu trabalho. Ele até deu o exemplo do trabalho e eu não trabalhava, né? Até que surgiu a oportunidade, tipo assim, meu irmão estava precisando de alguém para substituir uma pessoa que viajou. E aí ele chegou, Mísia, tu pode me ajudar? Aí eu fiquei, velho, é no horário das células, assim, não pega a célula por completo, mas pega o início, né? É no horário das células e tal. Mas tô te ajudando e tô ganhando uma graninha, não tem problema, né? Eu fui ajudar o Jessé, mas aí, quando eu aceitei isso, o Espírito Santo, ele ministrou algo no meu coração, porque há muito tempo, assim, eu sempre cresci... Ai, eu vou chorar. Mas eu sempre cresci vendo... Toda vez eu choro. Vamos lá. Mas eu sempre cresci vendo os meus pais ofertarem tudo. Vamos lá. Darem, de fato, tudo que eles tinham. Darem carro, darem casa, darem tudo. Ai. E aí, por muito tempo, a gente passou por vários momentos difíceis, assim. Como família, né? A gente sempre foi muito unido nesse aspecto. Mas aí, do ano passado para cá, Deus tem nos abençoado de uma forma que... sem explicações, sem palavra. E aí, à medida que Deus foi abençoando, assim, a minha mãe e o meu pai, né, na verdade, os dois, começaram a me abençoar mais, porque para quem tem discípulos aqui sabe o quanto a gente gasta muito em termos de oferta pela vida de vocês. E a minha oferta sempre foi um valor muito alto, da qual eu particularmente não tinha condições de estar ofertando toda semana, né? E Deus, ele sempre foi me abençoando, sempre, sempre, assim, do nada aparecia. E aí, quando eu entendi, assim, que minha mãe e meu pai, na verdade, e minha mãe estavam me abençoando financeiramente, eu falei, Deus, enquanto eu estiver sendo abençoada pelos meus pais, eu vou continuar te servindo, no sentido de entregar, de fato, todo o meu tempo. Eu vou continuar te servindo. Agora eu estou trabalhando, mas quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu faço é já transferir para a igreja. Assim. Não é um dinheiro que eu uso para mim, porque eu já sou abençoada pelos meus pais. Então, por mais que eu não tenha o tempo, no sentido de que eu estou trabalhando, e não tenho mais tanto tempo para estar em células, para estar em comunhão. Mas o dinheiro que eu recebo fazendo aquilo, eu deposito na igreja, porque também é uma forma de abençoar. Às vezes a gente não tem tempo, a gente dá dinheiro, e às vezes a gente não tem dinheiro, a gente dá tempo, e quando você tem os dois, dê os dois. Então, eu sempre, eu comecei a abençoar mais de uma maneira que eu não consigo explicar para vocês de onde vem. E aí, esse mês, a minha líder, né, minha mãe, ela fez uma oferta na minha vida, assim, falando, você vai ser líder de milhares. E eu recebi essa oferta e eu amei. Não é apenas uma oferta, mas é uma palavra profética liberada sobre a minha vida. E quando eu recebi essa oferta, a primeira coisa que eu pensei não foi, vou comprar isso e isso para mim. Na verdade, foi entender que, para eu ser líder de milhares, vocês precisam ser líderes de centenas. E para vocês serem líderes de centenas, os discípulos de vocês precisam ser líderes de dezenas. Você não faz isso daqui sozinho. Ninguém consegue fazer isso daqui sozinho. E tudo isso só acontece debaixo da graça de Deus. Então, quando ela fez a oferta na minha vida, eu entendi que eu precisava fazer uma oferta para
para que os meus discípulos fossem líderes de centenas. E eu ofertei sobre a vida de cada um dos meus discípulos, profetizando que cada um deles seriam líderes de centenas. E assim, Deus tem nos dado graça, gente, de fato graça. Assim, eu que tenho lidado mais com o financeiro da Rede de Jovens em específico, é bizarro o quanto Deus tem nos prosperado. Ao ponto de, tem dias que você olha, tipo, meu Deus, já paguei tudo, gastei tudo. Mas no outro dia Deus manda mais. E Deus nos abençoa. E nós temos conseguido quitar aquilo que temos proposto no nosso coração, no sentido de, hoje eu posso chegar para o meu pai, assim, para o pastor, e falar: pastor, o senhor pode cuidar da parte interna da igreja, que os jovens vão cuidar da parte externa. Que os jovens vão reformar essa parte externa, a cantina, a fachada. Isso é uma responsabilidade que nós, como Rede de Jovens, temos assumido. Porque Deus tem nos prosperado. Receba isso na vida de vocês. Vamos lá. Não era exatamente sobre isso. Mas, para fazer... Antes de entrar, de fato, no tema, eu vou fazer uma breve introdução com vocês. E algo que nós sempre ensinamos como igreja é que eu não posso simplesmente pegar um versículo bíblico e tomar isso, tipo, não, é o meu devocional do dia, e Deus falou isso e amém. Pelo contrário, toda vez que nós lemos um versículo bíblico, você precisa entender o contexto daquilo. Porque é o que está por trás daquilo que vai, de fato, fazer sentido para a sua vida. Se eu ficar pegando versículos soltos, eu começo a moldar a Bíblia ao meu estilo, ao meu padrão. Viver, de fato, da forma que eu quero. Não, porque Deus falou isso, então, amém. Sendo que, cadê o contexto que está por trás? E da mesma forma, para nós entendermos o que a nossa geração tem buscado viver, tem buscado saciar a sede, nós precisamos entender o contexto que existe por trás. Não simplesmente um contexto social, enfim, sociológico, mas um contexto espiritual do que tem acontecido na nossa geração e de como a nossa geração tem tentado se saciar. Abram a Bíblia de vocês em Amós. Amós, capítulo 8. Versículos 11 ao 13. Diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Ou seja, estão profetizados dias em que as pessoas irão buscar, irão ter sede, mas elas não irão encontrar. Hoje, nós vivemos em uma geração que é extremamente sedenta. Quem aqui já pregou para uma pessoa que nunca veio na igreja, sabe o quanto o mundo tem sede de Deus. Eles buscam algo que não conseguem encontrar em outro lugar a não ser em Deus. No entanto, ainda virão dias em que eles vão buscar e não vão encontrar. E nós como filhos, o que iremos fazer diante dessa situação? Eu vou ficar esperando chegar esses dias em que vai haver o desespero e as pessoas irão morrer de sede? Ou eu vou agir agora enquanto eu tenho tempo para saciar a sede delas? Eu preciso me colocar no lugar de ajudar ao meu próximo. O evangelho ele não é vivido sobre você, mas ele é vivido em comunhão com o seu irmão. Não espere chegar o fim dos tempos para pregar para a sua família, para pregar para os seus amigos, para mostrar, para dar a eles a água da vida que só Jesus pode dar, que só Jesus pode saciar. Tenham o desespero, assim, a sede mesmo. Ela precisa consumir você no sentido de olhar para alguém, ver que aquela pessoa não tem Deus e correr para buscar ela. Correr para mostrar aquilo que vai saciar.
Porque não é porque a pessoa não tem uma placa dizendo que eu estou sedento por Deus, que ela não precisa de Deus. Pelo contrário, todos nós precisamos de Deus diariamente. Todos nós precisamos disso todos os dias. É que nem o Jessé deu o exemplo aqui, ele me copiou, ele deve ter lido a minha palavra antes. Mas é aquele negócio, quando você está com muita sede, e aí, tô morrendo de sede, mas só tem refrigerante para beber. Eu vou lá, eu bebo refrigerante. Aquilo pode até me saciar por um tempo, mas logo em seguida eu vou querer mais água ainda. Por quê? Aquilo não saciou 100%. O mundo tenta se saciar com algo, no momento pode ser bom, mas depois a sede vai vir maior, o vazio dentro do coração vai aumentar. Quem nunca viveu isso lá no mundo? Antes de vir para a igreja, quem nunca tentou se saciar com outras coisas e no final acabava ficando mais vazio? Então, precisamos levar ao mundo a água que vai de fato saciá-los. É até bizarro porque... Bizarro não, engraçado. Porque quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, ele fala, a água que eu tenho para te dar é uma água que você não vai mais sentir sede. É muito bom quando a gente chega em casa, está cansado, assim, precisando de uma água e tem uma água bem geladinha. Que você bebe, que nem o Jessé falou. Você espera baixar um pouquinho, porque ainda está com sede, e depois bebe mais. Porque aquilo ali vai estar te saciando. Aquilo ali vai estar preenchendo um vazio com algo correto. Sem falar, do quanto isso vai ser bom para o seu próprio corpo. No entanto, existem líquidos que bebemos, achamos que iremos saciar a nossa sede. Mas, na verdade, estamos apenas nos enganando. Da mesma forma, acontece no mundo espiritual. Você tenta preencher com outras coisas, mas não adianta. Só Jesus pode te saciar. Às vezes, e outra, você não precisa nem estar no mundo para fazer isso. Às vezes tentamos saciar a nossa sede só com comunhão. Não, só vou para a comunhão e tal, estou em comunhão todos os dias, estou com os meus irmãos. Velho, a comunhão ela vai te ajudar a permanecer, mas ela não vai saciar a sua sede. Você precisa beber da água viva, você precisa do momento de intimidade, você precisa do momento de oração. Não vai ser a comunhão que vai te sustentar. É Deus que te sustenta, não é o seu irmão. Busque beber da fonte, não fique pegando em outros lugares. Vamos lá. Existem alguns tipos de bebida que nós tentamos substituir, assim, eu vou trazer de uma forma espiritual, né? Mas a primeira está lá em Juízes 4:19. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Aqui, Jael mata a Cícera. Ele estava com sede. Foi assim, Jael chamou Cícera para a casa dele. E aí, ele Cícera chegou e disse que estava com sede. Ele só tinha leite, ele pegou o leite e deu. No entanto, quando Cícera bebeu do leite e foi descansar, Jael aproveitou a oportunidade e a matou, quer dizer. Então, quando nós bebemos de algo que não é de Deus, aquilo nos leva à morte. E o que é beber do leite? O leite, assim, sempre remete à criança, ao bebê. Porque quando o bebê nasce, ele vai beber o leite. E não é que o leite seja ruim, o leite, na verdade, é excelente para o bebê. Só que você passa a vida inteira bebendo leite, chega uma fase em que o leite ele não vai mais te sustentar. E você vai continuar agindo assim como criança, sempre buscando leite, ou você vai começar a buscar outros alimentos, a buscar a água. O bebê recém-nascido, ele basicamente só toma leite, e aquilo sustenta ele. Mas depois você cresce, aquilo não vai mais sustentar. E isso pode levar à sua morte. Então, entendam que não é sobre ser, extremamente errado. Na verdade, não é sobre ser errado ou certo, mas é sobre entender o tempo de Deus.
Existe o tempo que você vai tomar o leite, mas existe o tempo que você vai amadurecer e passar a beber água. Você precisa crescer em relação a isso. Não é ficar sempre no leite. Vamos lá. O segundo está lá em Salmos 69, 21. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Na Bíblia, o vinagre ele representa o sacrifício de sofrimento. Quando as pessoas estavam sofrendo, elas ofertavam vinagre. Então, existe a bebida que você vai tentar saciar, que na verdade só vai te causar mais sofrimento. Você pode tentar suprir a vontade de Deus, assim, suprir Deus no seu coração através de um relacionamento, sendo que esse relacionamento acaba trazendo sofrimento para você. Quantas amigas eu tenho que passaram por relacionamentos que foram extremamente abusivos e que hoje precisam ir para psicólogos para superar um relacionamento? Então, se eu não busco na fonte e fico bebendo vinagre, aquilo ali, na verdade, só vai me causar sofrimento. Entenda, existe uma água específica para você. Existe algo específico que vai saciar a sua sede. Enquanto você buscar em outros lugares, você só vai ter morte, sofrimento. Vamos para o próximo. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, o vinho, na verdade, o que ele vai fazer? Você vai beber o vinho, já você até comentou, né? Você vai beber o vinho, mas o vinho vai levar à embriaguez. E a embriaguez faz com que você haja sem consciência. Você vai fazendo na doida. Isso. São coisas na nossa vida que fazem com que a gente haja de uma forma que fica inconsequente para o restante. Essa semana até a minha irmã me contou uma história que foi muito forte. Foi de um cara que estava muito bêbado mesmo, e ele simplesmente deitou no meio da rua. E aí ele estava deitado assim, sendo que depois ele virou, ficou paralelo, cruzando a rua. E no momento que ele virou, veio um ônibus, passou em cima da perna dele. Ou seja, o cara estava totalmente bêbado. Você ficar bêbado, você beber do vinho, beber de coisas que te dão muito prazer, mas que na verdade te fazem agir de uma forma inconsequente, faz com que você faça bobagens, com que você mate a sua vida espiritual, com que você perca os frutos que Deus tem te dado, com que você viva de uma maneira sem consequências. Sendo que existe a embriaguez do vinho, mas também existe a embriaguez espiritual. Em qual você tem se saciado? Será se tem sido os prazeres da sua vida ou se tem sido na presença de Deus? Busque a presença de Deus, pois ela sempre vai trazer vida. E mesmo que você se embriague na presença de Deus e age de uma forma inconsequente, na verdade essa inconsequência é sempre para perto de Deus. No sentido de que às vezes a gente oferta celular aqui na igreja. Eu estou sendo, entre aspas, inconsequente, porque o celular, na verdade, é algo importante hoje em dia. Mas eu estou dando aquilo para quê? Para que eu fique mais perto de Deus. E essa é a inconsequência que nós precisamos buscar. Sempre abrindo mão de algo que vai me levar a Deus. E não o contrário. Não abrir mão de Deus para buscar algo que vai me preencher. Sendo que, na verdade, não vai. Não é qualquer líquido que pode saciar a sua sede. Existe uma água específica derramada para você, preparada para você. Uma água viva, que vai lhe saciar. E não apenas você, mas aqueles que estão ao seu redor, a sua família. Você não está aqui para viver o evangelho sozinho. Carreguem isso no coração de vocês. Mas você está aqui para viver o evangelho em família. Não apenas a família que você cria aqui, mas a família que você vai ajudar a expandir e a sua família também. E qual a água que nós devemos beber? Está lá em Apocalipse 22:17.
O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É de graça. O que você vai pagar para receber a água da vida? O que você vai fazer? Tá de graça. Venha, venha e beba de graça. Não é tipo assim, tanto faz. Não, é um convite. Vem. Não é se quiser você vem. Não, eu quero que você venha. Venha beber da água da vida. Não sei se alguém aqui já assistiu The Chosen, mas eu acho muito interessante a forma que eles acho muito interessante a forma que eles demonstram assim de uma forma em uma série, né? Algumas histórias da Bíblia. E uma delas é a da mulher samaritana. E eu achei muito interessante porque Jesus ele sabia o momento exato, assim, ele entendia sempre o tempo das coisas. E aí quando chegou o momento de operar o milagre da mulher samaritana, ele enviou os discípulos, né? Tipo, não estou com fome, pode ir lá comprar o alimento que eu vou esperar aqui no poço. E ele ficou parado no poço esperando, até que a mulher samaritana veio e ele falou com ela. Ou seja, Jesus, ele sabe o momento exato onde você vai estar, o que precisa ser dito. Mas será se você tem entendido esse tempo também? Se você tem dado ouvidos, pode até que você esteja no mesmo lugar que ele, mas será se você tem dado ouvidos? Porque Deus, ele fala com a gente constantemente. Diariamente ele está falando com cada um de nós. Mas precisamos dar ouvido àquilo que ele tem falado. E hoje ele diz para você, venha e beba da água da vida. É uma água que vai te saciar, é uma água que você não vai mais sentir sede. É uma água que vai te completar, que vai te trazer uma alegria completa. É uma água em que, quando você provar, você não vai querer mais nada. E como eu posso saber se eu estou de fato bebendo da água da vida? Entendam algo que a maior evidência de que Deus está conosco, ela não é manifestada nos sinais, mas na transformação. Você tem sido transformado? Se você não está sendo transformado, é porque você não está bebendo da água certa. Não é através de sinais, mas é através de transformação. Jesus, quando opera milagres, ele não faz só algo para um dia na sua vida, mas ele faz algo para toda a eternidade. E não tem como você ser transformado para toda a eternidade e continuar da mesma forma. É até engraçado que, quando eu me permito ser transformada, eu sou alinhada com os meus irmãos. Porque Deus, ele vai me transformar de acordo com o propósito que nós temos como igreja. Mas eu tenho chamado para ser mestre. Mas eu tenho chamado para ser pastor. Mas Deus vai nos alinhar segundo o propósito como igreja. É por isso que você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa congregar. Por quê? Além de ter o seu propósito único, existe o propósito geral. Entenda algo. O seu propósito pode ser um dedo. Não, ele vai ser um dedo. Mas um dedo sem a mão serve de alguma coisa? Não, eu preciso ter a minha mão. Eu preciso ter a junção dos meus dedos. E fazer parte de uma igreja, estar em uma família, significa dizer que o meu propósito, ele vai ser completo de forma plena. 100%. Eu vou ser uma mão completa, eu vou conseguir exercer aquilo que precisa ser feito, eu vou conseguir pegar, eu vou conseguir mexer. Por quê? Se eu for um dedo separado, eu não consigo, mas se eu for um dedo que está conectado a uma mão, eu vou conseguir. Então, precisamos ser transformados todos os dias para que sejamos alinhados como igreja. Você tem se sentido deslocado na igreja? Então, se questione, será se eu estou de fato sendo transformado ou se eu estou vindo só por vir? É a transformação que vai gerar o alinhamento. A presença de Deus não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que todos podem ser vencidos. Quem está com a gente assim já há bastante tempo sabe que não é sobre a ausência de problemas. Porque, na verdade, os problemas, eles existem, os conflitos existem, tanto entre uns e os outros, quanto externamente. Mas
é a palavra profética seasons derramada sobre nós. Então, mesmo tendo problemas, nós vencemos. E mesmo assim, nós temos a certeza nos nossos corações de que pode ser resolvida. Então, teve um conflito, teve alguma coisa? Amém, glória a Deus, Deus vai cuidar. Estava até conversando com a Gabi ontem. É muito engraçado assim, o jeito da Gabi. Mas ela sempre tem muita convicção de não. Deus vai cuidar. Não, mas Deus está fazendo. Aí ontem eu estava conversando com ela, Mírzia, eu vi uma oportunidade de um carro incrível. Aí eu falei, Gabi, por que tu não pegou? Tá muito top. Ela, mulher, primeiro eu preciso de carteira, depois eu preciso de dinheiro. Aí eu, tá, mas tu já trabalha, por que tu não começa pelo menos com o carro, depois tu paga a carteira? Ela, não tem problema não. No momento que eu tiver a minha carteira, Deus ele vai mandar o meu carro. Ele vai mandar a minha proposta, porque Deus ele sempre faz isso comigo. Ou seja, quando você passa a ter um relacionamento com Deus, você tem a convicção de que vai dar certo. Você pode ter todos os problemas, mas vai dar certo. E é uma das certezas que Deus tem trazido ao meu coração, de que, Mírzia, independente da situação, vai dar certo. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ser uma pessoa próspera. Não precisa se preocupar. Por quê? Cuida do meu, que eu cuido do seu. E quando você entende que é cuidando das coisas de Deus, que as suas coisas vão sendo transformadas, é que você passa a viver um evangelho sobrenatural. De fato, entregar e confiar 100%. Deus ele vai cuidar de você de uma maneira sobrenatural. Então, não adianta termos sinais se as correntes ainda estão sobre os pescoços, as orelhas, os narizes e as bocas. Entenda que, mas está operando o sinal, mas eu estou vendo o sinal de Deus. Não, a pessoa foi curada ali naquele dia, mas no outro dia ela já está fazendo besteira e tal. Então, a primeira evidência que você precisa ter, assim, que você precisa ver para ter a certeza de que aquela água vem de Deus é a transformação. Quantos aqui foram transformados depois que chegaram na igreja? Depois que passaram pelo encontro? É a transformação. Se você não foi transformado, tem alguma coisa que ainda precisa mudar. Tem algo que precisa mudar. Então, não se baseiem no evangelho só por sinais, mas se baseiem no evangelho da transformação. Não adianta eu estou aqui na igreja e eu vou demonstrar sinais. Tá, mas quantas vidas você tem transformado? Você tem ajudado a transformar. Entenda que isso não acontece com a sua força, mas isso acontece com a sua disposição. Você precisa ter disposição para que a vida das pessoas ao seu redor sejam transformadas. Amém? Abram lá em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, entendam que não é sobre demonstrar sinais, mas é sobre se permitir ser usado pelo Espírito Santo para transformar vidas. É algo bíblico, não é tipo a Mírzia está falando para vocês, não. Se você só ficar demonstrando sinais, o próprio Deus vai olhar para você e falar: eu nunca o conheci. Você nunca esteve em um momento de intimidade comigo. Você não orou no seu quarto. Você estava só demonstrando sinais. Cadê? Eu preciso da intimidade para conhecer você. A sede por Deus é quem vai fazer você ir além dos seus próprios limites. Quando você é sensível ao Espírito Santo, no seu interior, Deus derrama uma porção de terra seca, que sempre necessita ser molhada pela água do Senhor. Ou seja, a sede também é gerada pelo Espírito Santo.
Você precisa adquirir uma sensibilidade no sentido de eu quero isso, mas quem gera a sede é o Espírito Santo. Ele vai colocar no seu coração um pedaço de terra seca. E essa terra seca vai clamar todos os dias por água. Deus, eu quero água. Deus, eu quero água. Deus, eu quero mais. Eu quero frutificar. Eu quero rega a terra que há no meu coração. Rega a semente que foi plantada no meu coração. Rega o meu coração, Deus. Ele coloca no seu coração uma terra seca. Ore todos os dias, Deus, eu quero sede. Deus, eu quero fome. Deus, seja desesperado. Porque virão dias em que terão sede, terão fome da minha palavra, mas não encontrarão. Não vai encontrar. Então, busque enquanto você pode. A sede leva você a valorizar cada momento da presença de Deus. Você nunca vem para a igreja e não, é só mais um culto. Mas é tipo assim, é mais um culto. É um intenso que a gente vai ter. É mais um encontro. É tipo assim, vai ter outro encontro. Vai ser perfeito. Não, mais uma vez. E tipo, sempre querendo mais. Por quê? Você sabe que aquilo ali está tendo transformação. É engraçado que Deus, assim, a maioria das vezes que eu venho para os cultos, Deus me faz chorar só de ver a vida de vocês. Não é só conversando, mas é só de olhar. Porque eu tô aqui desde o início, então eu sei como cada um chegou. E eu sei como cada um tem sido transformado. E é lindo ver. É lindo ver Deus transformando cada coração, cada vida. Deus mudando até a expressão facial no qual você tem, né? Tem umas que ainda precisa melhorar. Não, mas é muito incrível porque às vezes você chega aqui com peso e sobrecarregado e triste e não consegue ter uma expressão de alegria. E aí quando chega na igreja, começa a ir para a célula e vai para o encontro e vai para a escola de líderes e começa a viver isso intensamente, o seu rosto muda. A sua forma de viver muda. Você não é mais aquela pessoa que anda com peso, mas é aquela pessoa que, não sei o quê, começa a sorrir, tem alegria, tem disposição. Por quê? Você está sendo transformado e você está bebendo de uma água viva. A sede vai levar você para tão perto de Deus, onde pessoas comuns não vão, normais não arriscam, certinhos não se expõem, e religiosos não se misturam. Não, vocês entenderam isso não? Vou repetir. A sede vai levar você para tão perto de Deus, onde comuns não vão, normais não arriscam, certinhos não se expõem e religiosos não se misturam. Igreja é lugar de gente normal? Esse é um dos nossos lemas. Igreja não é lugar de gente normal. Se você não estiver disposto a fazer loucuras por Deus, você vai ser um normalzinho. Vai ficar sempre no raso. Não vai saciar a sua sede. Agora, quando você se dispõe a viver loucamente por Deus, você é destacado da sociedade. E Deus, ele começa a olhar, a ter olhos fitos em você. Você atrai uma atenção de Deus. Por quê? Você não segue os religiosos. Você não segue os normais. Aqui, ó. Você não segue os comuns, os certinhos. Mas você vai além e você busca algo que está mais fundo. Vocês sabem que nós não precisamos de estruturas para sentir a presença de Deus. Nós não precisamos estar aqui reunidos, aqui no templo, reunidos para sentir a presença de Deus. A gente sabe que no nosso quarto a gente sente. Na salinha aqui de 4 metros quadrados a gente sente. Lá em cima a gente sente. Por quê? Porque Deus, ele não está procurando só um templo. Ele não se manifesta só nessas 4 paredes, mas ele procura um coração sedento. Um coração que tem sede. A sede por Deus vai fazer você entender que sem ele não tem como progredir. Eu olho, eu vejo o nosso crescimento como rede de jovens e toda vez que eu olho eu sempre falo, é só a misericórdia de Deus. Porque eu mesmo não sou nada.
É só a misericórdia de Deus. Sem Ele, a gente não conseguiria estar aqui. O pessoal que fez a decoração hoje está maravilhosa, não tá, gente, a decoração? Eles dormiram aqui na igreja. O pessoal que ensaiou, que fez a apresentação aqui, passou a semana inteira ensaiando. Acho que tem mais uma. Tem, galera? Tem não. Mas eles se dedicaram muito para isso. Se dedicaram muito. Então, somente com Deus nos guiando, nós conseguimos fazer todas essas coisas. Se fosse pela vontade deles, eles iam chegar, não, mas eu já passei a noite na igreja, passei o dia na igreja, depois virei de novo e fiquei na igreja, fui dormir tarde, eu não vou para esse evento não, cansei já. Me desgastei para fazer a organização que o pessoal vive. Mas, na verdade, como é por Deus e é Deus em nós, a gente tem um pique para estar aqui, para organizar, para ensaiar, para fazer. E, glória a Deus, ano passado, a decoração, responsabilidade minha, a logística, responsabilidade do Fran, a parte externa da igreja, responsabilidade do Yuri, e o Gessé responsável pela programação. Hoje a gente teve uma equipe de decoração, a gente teve uma equipe para organizar a logística, a gente teve uma equipe para preparar apresentações, a gente teve toda uma equipe para organizar. E não foi com a minha mão, com a mão do Gessé, com a mão do Yuri ou do Francisco, mas foi Deus através de nós. Porque em nós sempre houve um coração sedento. Sedento pelo reino. Para achar graça e andar na presença, não podemos ter medo de morrer. O povo se afastava de Deus, mas Moisés ia para cima. A gente não pode ter medo da presença. Hoje, a presença que eu senti hoje foi tão forte que eu fiquei, meu Deus, o Senhor vai me matar. O Senhor vai me matar, o Senhor vai me levar. Meu corpo não aguenta. Calma aí. Porque eu não posso ter medo de morrer para mergulhar. Pelo contrário, eu preciso morrer para as coisas do mundo para viver para Deus. Eu preciso queimar as minhas carroças, eu preciso tacar fogo para viver para Deus. Eu preciso estar disposto a morrer para viver o sobrenatural. Ainda está apegado a bens materiais? Então você não vai ser aquele que Deus vai olhar e vai falar, esse daqui vai fazer. Você pode até fazer coisas para o reino, mas não vai ser plenamente aquilo que Deus tem. É como o Jessé falou, sobre o banquete e cada uma das desculpas que inventaram. Não é sobre você não receber nada do reino de Deus, mas é sobre você se conter com uma quantidade mínima. Se conter com pouco. Ah, não, isso daqui já me satisfaz, já matou a minha sede. A gente precisa ser loucamente sedento. Loucamente sedento. Não, vocês não estão com sede, não. Vocês estão com sono. Vocês estão com sono. Já está todo mundo... 12 horas. Gente, a gente está no final e vocês ainda precisam mergulhar mais. Então, a gente precisa ser loucamente sedento. Acordar com sede. Passar o dia com sede. Dormir com sede. E acordar com sede de novo. Essa tem que ser a nossa rotina. É acordar apaixonado. Passar o dia te amando. Dormir desesperado. É isso que nós precisamos. No meio da noite. E no meio da noite ainda acordar te amando. Então, é esse nível de desespero que a gente precisa querer. Pode ser que, mas eu já estou há um tempo na igreja, já estou me esfriando e estou perdendo a vontade. Você vai permitir, o Arthur pregou sobre isso hoje. Você tem a liberdade, você recebeu. Vai permitir que a sua ausência de vontade roube o seu ministério? Por algo tão simples, por tão pouco. Ele até falou... Vamos lá. Salmos 42, 1. Como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Grave isso no seu coração. A minha alma anseia por ti. Deus, eu estou sedento. E eu quero viver essa palavra profética dos sedentos.
Eu sou um sedento nessa geração. E eu vou pegar água, não é só para mim, eu vou pegar água para mim e para o meu próximo. E aí eu vou derramando sobre os outros. E vou derramando. E por quê? Gente, venhamos e convenhamos. A pessoa só precisa experimentar um pouquinho. Dá só um pouquinho aqui, ó. Pega um pouquinho da presença de Deus. Nunca mais vai querer outra coisa. Ninguém chegou com um balde para você. Toma a presença de Deus. Não, velho. Vem aqui só para uma célula. Vem aqui para um culto. Não, agora vamos pro encontro. Aí sim você tem um balde. E quer dizer que depois de passar por isso, você ainda quer voltar para a sua vida antiga? Porque não tem nada que vai te satisfazer mais. Não tem como. E para falar de fato, assim, o que eu queria falar, mas é algo que tem queimado muito no meu coração. É que Deus, Ele não olha para nós, assim, no sentido de olhar para o nosso pecado. Ele não olha falando, ó o pecador ali, fazendo isso. Ó o pecador, ó, de novo o pecador, ó. Não, pelo contrário. Deus olha para nós e fala, olha o meu pescador ali, ó, pegando vidas. Olha o meu pescador bem ali, ó. Olha ali quantos ele vai pegar, ó. Nem consegue puxar tudo só. Ele olha para você, vendo o ministério que há sobre você. Ele olha para você e fala, você é o meu pescador e não você é o meu pecador. Às vezes uma leitura errada, uma letra. Gente, a diferença de uma palavra para outra é uma letra no português, né? É uma letra. E muitas vezes nós, por lermos errado, olha, papai, chama. Tá aqui, ó. Pecadores, pescadores. É só um S de diferença. E às vezes a gente, por não estar atentos, acabamos olhando para o nosso pecado. Não, porque Deus me chamou de pecador. Não, eu não vou mais para a igreja porque eu sou pecador. Não, eu peco demais, eu não vou. Eu vou desistir. Mas na verdade, Deus, Ele não olha para você e fala pecador. Ele olha para você e fala pescador. Eu te chamei para ser pescador de homens, pescador de vidas. Você não é um pecador. E outra, na verdade, você até é um pecador, mas não é assim que Deus olha para você. E a primeira coisa que você precisa fazer é entender que é pecador, mas não viver sobre esse título. É você entender que é pecador, se arrepender e ser um pescador. Entende que Deus, Ele já olha para você como um pescador, mas você ainda fica agindo debaixo do título de pecador. Vai. Aí, ó, tá vendo? Aí a falta de atenção. O Fran tava sentado ali atrás de mim e eu tava com o iPad aberto e eu tava também fazendo as anotações das palavras dos meninos, né? Sendo que a minha palavra estava aberta. Aí ele disse que tava olhando pro título da minha palavra e tava lendo pecador, pecador. Olhou de novo, pecador, pecador. Como assim? Você vai pregar só sobre pecado? E aí? Aí de novo, pecador, pecador. Ele disse que leu umas 5 vezes para conseguir entender que era pescador, pecador e pescador. Tá vendo? Só por causa de uma falta de atenção, a gente desiste de um ministério. A gente abre mão de um propósito. Por se sentir julgado. Sendo que Deus, Ele não está aqui para julgar. A sua liderança não está aqui para julgar. E nem os seus irmãos estão aqui para te julgar. A gente está aqui para recomeçar todos os dias. Recomeçar. E por mais que sejamos pecadores, mas precisamos decidir viver debaixo do título de pescadores. Vamos lá, Mateus 4, 18 e 19. Vamos lá. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Próximo. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Agora, ó, entenda algo. Por que quando eu sou transformado, eu sou alinhado?
Porque você pode viver debaixo de qualquer propósito. Por exemplo, aqui no caso de Simão, ele já era um pescador. Mas ele era pescador de peixes. E Jesus o chamou para ser pescador de homens. Vamos lá agora para Mateus. Mateus ele já era um coletor de impostos, ou seja, ele já trabalhava em outra área. Mas Jesus o chamou para ser pescador de homens. Então, independente daquilo que você faça, quando você é transformado, você tem o seu propósito alinhado. Por quê? Você passa a ser pescador de homens. Aqui, todos nós temos o mesmo propósito de quê? Sermos o quê? Eu não entendi, foi nada. Sermos o quê? Nós somos pescadores de homens. E Deus vai mandar a gente jogar a rede, e a rede vai voltar o quê? Cheia. A rede vai voltar cheia. Entendam que uma rede foi lançada no ano passado. E vocês vieram nessa rede. Agora, imagina a rede do ano que vem. Imagina a rede que a gente vai puxar, vai ter que chamar todo mundo junto. Bora, puxa. Todo mundo puxando, vai. Mísia, mas a célula não tá mais cabendo na minha casa. Vai na igreja. Não é possível. Se você estiver lotando a igreja, amém, viu? Que a gente vai para outro templo. Mas deixar de fazer a gente não vai. Mísia, mas não cabe mais aqui agora, o que eu faço? Sim, e aí? Vamos, a gente vai arranjar um lugar maior. Mas, isso faz na praia, olha aí. Mas, entenda que a rede que vai ser lançada, você não pode cansar de puxar. Mísia, eu cansei, vou desistir. E aí os peixes voltam e vão embora. Não, você precisa puxar até o fim. Vai cansar seus braços? Pode até ser que canse. Mas você não pode desistir. Por quê? Você já foi chamado para esse propósito. Não é possível que Deus não vai te fortalecer para exercê-lo. Se você confia em Deus, Ele vai fazer. Por quê? Ele que te chamou. É Ele que te capacita. É Ele que vai te ajudar. Então, não tardem em trabalhar. Ah, pronto, olha aí, Por quê? Você é chamado para ser pescador, beleza? Mas e lembra do que a gente leu em Amós? Virão dias em que não encontrarão a minha palavra e terão sede e fome. Não tardem em trabalhar. Não tardem, o tempo é agora. Não espere para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, lancem as redes. E eu falo para lançar as redes não de uma forma tipo, só a Mísia falando, mas na verdade de uma forma profética. Lancem as redes porque Deus ele já tem preparado os frutos. Deus ele tem preparado. Eu fico vendo, toda semana os meninos me mandam uns relatórios de célula e é engraçado como toda célula sempre tem gente nova. Sempre vai pessoas novas. Pode ser uma pessoa a mais, mas tem gente nova ali. Por quê? Deus ele já tem preparado os frutos. Deus já tem preparado, só que às vezes a gente fica pescando com vara. Ah, não, vai, só um. Não, vai, mais outro. Sendo que agora chegou a hora de lançar a rede. Por quê? Olha aí, Por que chegou a hora de lançar a rede? Uma das coisas que nós prezamos como rede de jovens é o quê? A qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Não adiantaria a gente jogar uma rede muito grande e trazer vários peixes se a gente não tem condição de tratar cada um deles. Eles iriam apodrecer. Então, Deus foi mandando as pessoas de acordo com a qualidade, assim, de acordo com a quantidade de trabalhadores para tratar cada um deles. Agora os trabalhadores aumentaram. Quem é o trabalhador aqui? Quem está disposto a tratar o peixe aqui? Vai feder. Vai ficar com a mão fedendo, purar peixe. Mas você está disposto? Tem que estar disposto a pescar. Tem que estar disposto a cuidar de cada um deles. Não é à toa que a gente tem incentivado tanto os encontros. Esse foi o ano que nós, como Rede de Jovens, fizemos mais encontros. Essa galera tá fraca. Tá fraca. Esse foi o ano que nós fizemos mais encontros. Esse foi o ano em que nós abrimos 2 escolas de líderes. Esse foi o ano que nós abrimos mais células. E ano que vem vai ser muito maior.
está disposto a fazer loucura? E outra, vai lá, Êxodo 33:15. Êxodo 33:15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Deus, se o Senhor não estiver com a gente nessa, não nos envia. Mas se o Senhor tiver, a gente vai estar disposto a morrer por isso. A dar o nosso melhor, a trabalhar, a servir intensamente. Porque Ele está com você. Se Ele não tiver, a gente já ora, Deus não envia. Mas também se Ele tiver, se prepara. Se prepara. Você está preparado? Você está preparado? Você tem que querer. Deus, Ele quer um coração disposto. Ó. Não é você quem faz, mas é Deus que lhe dá. Como eu falei, no intenso do ano passado, orei 5 minutos, de 12 horas, eu orei 5 minutos. Não dei palavra e só fiquei aqui, recebi muito, recebi bastante. Mas Deus, Ele me transformou tanto, Ele me capacitou tanto ao ponto de estar com vocês aqui hoje, de conseguir assim ministrar de uma forma em que eu estou tranquila. Graças a Deus, estou me sentindo segura aqui. De não ficar me tremendo de medo e, eu tenho vergonha disso. Não. Deus, Ele já tratou tudo isso. Então, não é sobre a minha vontade. A Mírzia mesmo não estaria aqui. Mas a nova pessoa que Deus gerou em mim está aqui hoje pregando para vocês. Está aqui cuidando de cada um. Está aqui acompanhando cada célula, liderando os meninos. Está aqui ajudando a expandir. Entenda que eu nunca estaria preparada para esse momento, eu nunca estaria preparada para servir, para liderar. Assim. Para servir até estava, mas para liderar não. Aquelas, né? Vou servir do meu jeito no reino de Deus, sendo que não é assim. E Deus foi me tratando muito nisso. E Ele, à medida que eu fui me dispondo, Ele foi capacitando. Fui me dispondo, Ele foi capacitando. Como eu falei, eu não me sentia preparada para liderar. Mas hoje já estou com a minha equipe formada. Os meninos já estão em célula. Quem aqui é regenerado? Os regenerados já estão aqui. E os regenerados vão crescer e avançar. Não é sobre mim, gente. Não fui eu. É como eu falei, toda vez que eu chego no culto e eu olho para a vida de cada um de vocês, eu só penso na misericórdia de Deus. É só a misericórdia de Deus. E é só um coração disposto que Ele precisa. Vamos lá. João 21, 3 ao 6. João 3 ao 6. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ou seja, eles passaram a noite inteira pescando. Vocês têm noção do que é passar a noite inteira? Joga rede, puxa rede, aqui não deu, vamos para outro canto. Joga rede, puxa rede, aqui não deu, vamos para outro canto. Joga rede, puxa rede. É um trabalho cansativo. É um trabalho cansativo, mas vamos lá. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Deus, se o Senhor não estiver conosco, não nos envia. Mas se o Senhor tiver, nos dê forças para trazer a rede. Nos dê força para puxar a rede. E Deus, Ele tem nos ordenado, nos chamado a lançarmos as redes. Vamos lançar as redes. Samuel, coloca a imagem que eu te passei aí. E esse ano a nossa meta é 1728. Nesse ano a gente vai para a terceira geração do Mante.
É a terceira. Para quem não sabe, a nossa visão é dos 12. Primeira geração, 12 discípulos. Segunda geração, 144. Terceira geração, 1728. Eu faço parte da primeira geração. Os meus discípulos fazem parte da segunda geração. E os discípulos dos discípulos fazem parte da terceira geração. E é vocês que estão no comando agora. Vocês que estão no comando. Eu confesso que esses dias, na verdade, como foi, final de semana passado foi encontro, esse final de semana foi intenso, então já tem 2 semanas que a gente está em correria, de modo geral. E para mim, que gosta de sempre estar fazendo as coisas, de estar controlando, foi muito difícil ter que confiar, assim, não, vai lá, fulano, faz, vai. Amém, vai, eu confio. Ontem eu até cheguei aqui na igreja para ver a decoração e eu sempre ficava responsável pela decoração. E eu cheguei aqui, os meninos sabem, eu estava estressada. Quando eu cheguei aqui, gente, estava uma bagunça. Uma zona. Aí eu cheguei aqui, eu fechei, total, eu fiquei aqui na minha, sério. Eu só falava com quem ia falar comigo, vim resolver o que eu tinha que resolver. E eu fiquei aqui me segurando para não brigar. Mas eu tenho entendido uma coisa, que da mesma forma que o Espírito Santo, que Deus, ele confiou a nós um chamado, eu tenho que aprender a confiar a vocês para puxarem a rede. E agora nós vamos bater os 1728. Ano que vem a gente vai mudar o templo. Essa casa aqui não vai caber. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Vocês têm sede disso? Precisamos ser sedentos por vidas, sedentos por vidas. Se isso não queimar no seu coração, você não está vivendo o Evangelho. Sede por vidas, é a terceira geração e a gente vai trabalhar nessa juntos. Eu queria, essa semana um discípulo meu compartilhou que estava queimando no coração dele. E aí foi totalmente assim, confirmação daquilo que Deus tem ministrado. E eu queria chamar aqui o Samuel. Esse cara que tem demonstrado, assim, na verdade, o reino de Deus, não somente com sinais, mas com transformação. Com transformação. E ele vai compartilhar aqui um pouco daquilo que tem queimado. Amém, amém. Glória a Deus. Eu me vi nesse primeiro ano de igreja pegando e me isolando muito para eu me transformar primeiro, para que eu conseguisse me moldar à vontade do Senhor. E eu olhei assim, e eu olhei para trás e vi os meus amigos do mundo, enfim, e não vivendo o que eu estou vivendo hoje. E isso doeu no meu coração, porque eu sei que muitos deles passavam e passam por coisas, na verdade, que eu passei no passado. Por ansiedade, por depressão. E eu me vi egoísta. Cara, eu me recolhi para conseguir me transformar, mas chegou o momento de transformar. Chegou o momento em que os campos estão prontos. Chegou o momento de ir buscar essas vidas. E isso é algo que eu quero que realmente vocês peguem para vocês também, que os campos estão prontos. As pessoas anseiam por Deus. As pessoas precisam de Deus. Eu sofria na verdade de muita coisa. Pensem nas pessoas que sofrem hoje daquilo que vocês já sofreram. Essas pessoas precisam de vocês. Sejam os precursores da volta de Cristo. Sejam os precursores. E os campos estão prontos. Os campos estão prontos. É isso. Fica aqui. Os campos estão prontos. Quem quer colher? Quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar? Vem pra frente. Quem quer trabalhar? Vamos orar. Só os trabalhadores estão de pé. Só os trabalhadores. Chama a presença.
Chama a presença de Deus. Não perca a unção. Não perca a unção. Não perca a unção que está sendo derramada. Chama a presença de Deus. É 1728. 1728. Vamos para a terceira geração. Terceira geração. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Os trabalhadores estão dispostos, Deus. Nós somos os trabalhadores, Deus, da última hora, Pai. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, os campos estão prontos. Dores de parto, preguem a palavra. O ide, em nome de Jesus. Anseiem por vidas, em nome de Jesus. Daqui sairá o avivamento, Deste século não passa, em nome de Jesus. Poder de Deus seja liberado, Os campos estão prontos, em nome de Jesus, Anseio pelo ide, O avivamento sairá dessa cidade, o avivamento sairá daqui, em nome de Jesus, Os precursores estão aqui, em nome de Jesus, Os precursores estão aqui, em nome de Jesus, Os campos estão prontos, em nome de Jesus, Senta aí, poder de Deus, em nome de Jesus, o evangelho não chegou só em palavra, mas em poder, em nome de Jesus. Anseio pelo ide, em nome de Jesus, vidas, em nome de Jesus, o avivamento sairá daqui, em nome de Jesus, poder de Deus, o evangelho não chegou só em palavra, mas em poder, em nome de Jesus, gera em nós dores de parto, que a gente venha procurar, meu Deus, frutificar, filhos, meu Deus, filhos, discípulos, meu Pai, em nome de Jesus, senta aí, em nome de Jesus, 1728, em nome de Jesus. Poder de Deus, meu Pai. Gera sede e fome por vidas, meu Pai. Meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Vidas. Em nome de Jesus. Dores de parto.